Olá, o programa No Pique da PUC está começando. Quando a temperatura cai, não somos só nós que sentimos frio. É preciso redobrar a atenção com os animais de estimação. Consultamos uma especialista em RH e você vai saber como montar o seu currículo para chamar a atenção de qualquer empresa. O trabalho de arquitetura que virou um desfile de moda aqui na universidade. Conheça clipes de artistas feitos por alunos do curso de Publicidade e Propaganda. Tem ainda o quadro Galeria de Opiniões e o tema A Copa do Mundo. A gente volta em 30 segundos. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Para você que é antenado no universo virtual, acesse já a página da PUC Minas Poços de Caldas no Facebook. São notícias, fotos, informações, promoções e muita interatividade. Fique por dentro de tudo o que acontece na universidade. www.facebook.com/PUCMG Poços. Curta e compartilhe essa ideia. Diploma na mão e agora? Para começar é preciso criar um ótimo currículo e nós vamos te mostrar como. Marcela já está participando do ensaio da formatura. O sentimento? Uma certa angústia, que não quer dizer que a gente esteja triste, mas é frente ao desconhecido. O que a gente vai encontrar, o que vai ser de mim agora, né? Gabriele diz que está preparada para o mercado de trabalho e já tem emprego garantido. Eu não vejo a hora também, sabe, de poder trabalhar, ter o meu dinheiro, viver minha vida, fazer um mestrado e sair por aí trabalhando o máximo que eu puder. Para muitos estudantes que estão prestes a se formar, encarar o mercado de trabalho não é uma tarefa fácil, mas o primeiro passo é fazer um bom currículo. O currículo ele deve ser breve, né? Ele não pode ser muito extenso, uma folha de preferência, no máximo 2. Para o recém-formado, né, ele pode ter essa dificuldade na hora de colocar a experiência profissional, ele vai achar assim, mas eu não tenho experiência profissional. Bom, mas ele tem a experiência de estágio, que conta também. Na entrevista de emprego, o importante é falar a verdade. Porque não vale a pena ele querer passar uma imagem que na verdade ele não é, porque isso o entrevistador vai perceber. Vamos ver agora um trecho do clipe do cantor Daniel Brust, feito por alunos aqui da Publicidade e Propaganda. Sacudir, se eu prescindir, me dividir, eu quero acreditar que você e eu só pode ser e nada vai mudar. E mesmo que as estrelas caiam, eu não vou mentir. A Copa do Mundo no Brasil tem causado polêmica. E você, o que acha? A Copa, primeiramente, eu acho que o evento não deveria ter vindo para cá, porque o país não tem essa estrutura para adquirir um evento desse porte, né? Mas já que veio, eu acho que a gente tem que vestir a camisa mesmo,
cantar nosso hino brasileiro e torcer pelo nosso Brasil. Eu acho que a Copa não deveria ser aqui no Brasil, porque nós estamos precisando de muitas infraestruturas, saúde, educação. Mas já que foi aceito que nós estamos aqui, agora nós temos que aproveitar, não adianta quebrar agora tem que ir, curtir, torcer, pular, gritar e esperar que o Brasil ganhe. Estou extremamente ansioso, não vejo a hora de começar, gosto demais de futebol, gosto muito da Copa do Mundo. Agora, quanto a ela ser aqui no Brasil, se a gente fosse esperar, eu acho que o momento certo do Brasil sediar uma Copa, esse momento não ia chegar. Sempre tem problema, sempre vai existir dificuldade, então não tem um momento para ter a Copa. Então o momento é agora, aproveitar e vamos torcer o Brasil ganhar. Conheça um pouco mais do curso de Ciência da Computação da PUC Minas Poços de Caldas. Ciência da Computação. Esta graduação prepara os alunos às novas tecnologias. Para a prática, o curso conta com diversos laboratórios, como de desenvolvimento de jogos e de televisão digital interativa. Uma aula que terminou em um desfile de moda. Veja só. Os alunos entraram no clima. Este modelo foi inspirado na escola alemã de design Bauhaus. A gente baseou na Bauhaus, que é um tempo da arquitetura que a gente já aprendeu, em que as estruturações eram bem aparentes. Então, o nosso grupo tentou colocar nessa roupa isso. A gente fez um corpete de papetagem de jornal e pintamos com tinta preta e depois passamos os arabescos com lápis dourado. E a gente usou materiais bem simples embaixo para poder compor, como o bambolê, o papel crepom dourado e as fitas de cetim preto. Para o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, o resultado foi além da expectativa e também ajudou para unir a turma que está no primeiro período da universidade. Essa aula é uma conclusão do curso de plástica e como eles estão lidando com vários tipos de materiais, como projetar, como conceber uma obra, um objeto, então a gente pensou na questão da moda, na questão do vestuário. Então essa é a proposta. Valeu! Valeu muito! A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Para você que é antenado no universo virtual, acesse já a página da PUC Minas Poços de Caldas no Facebook. São notícias, fotos, informações, promoções e muita interatividade. Fique por dentro de tudo o que acontece na universidade. www.facebook.com/PUCMG Poços. Curta e compartilhe essa ideia. Com a chegada do frio, muita gente se pergunta, afinal, cachorro pode pegar gripe? É preciso ou não colocar roupinhas? Uma professora do curso de Medicina Veterinária vai responder a sua dúvida. Agora no inverno, pode dar banho nos animais ou não pode? Gato eu prefiro que não dê banho nunca, né? Gato é um cara que toma banho sozinho, ele se lava o dia inteiro, então é melhor a gente abortar esse tipo de missão para essa espécie. Com relação ao cão, aqueles cachorros que ficam um pouquinho mais cheirosinhos, né? Que criam aquele rancinho que incomoda o proprietário, a gente vai pedir para que nessa época dê o banho com uma frequência um pouquinho menor. Para que dê o banho assim a cada 15 dias, 10 dias. E se der o banho, secar bem com o secador e principalmente dar o banho nas horas mais quentes do dia. Agora no frio, tem que colocar roupa ou não no animal? Cachorrinho de pelame curto, eles sentem frio, né? Como a gente que faz todo esse efeito, né? Roupa, cachecol, casaco. Aqueles animais que têm o pelinho bem curto, eles têm mais dificuldade de manter o calor no corpo. Então, se eles não ficarem desagradados com a roupinha, se colocar é de ajuda também. Qual é o horário ideal para mim sair passear com o meu cachorro? Melhor passear também nas horas mais quentes do dia. As horas que são mais frias, principalmente o período da manhã,
que a umidade ainda está muito alta no ar, doenças respiratórias também podem acontecer. E tem muita umidade no solo, então eles também podem ficar com as patinhas mais úmidas, proporcionando a chance de maiores problemas. Então, se puder passear naquele horário assim, entre as 10 da manhã, entre as 3 da tarde, para eles é mais saudável, é menos agressivo. Os animais podem ter gripe? Olha, pode, né? Eles não pegam a mesma gripe que a gente tem. Eles têm um determinado vírus de gripe que chama vírus da parainfluenza. Cachorrinhos vacinados não vão pegar, mas eles podem fazer um resfriadinho assim, um pouquinho mais leve, um pouquinho de coriza, sem febre. Mas se eles tomarem friagem, eles podem pegar gripe e podem até desenvolver pneumonias que são bastante graves. Eu sou o professor Gerson, do Departamento de Filosofia, aqui da PUC Minas, campus Poços de Caldas. E a dica de filme para este momento, aproveitando aí as celebrações e reflexões em torno dos 50 anos do golpe militar que instalou a ditadura militar no Brasil, e também o contexto da Copa do Mundo, eu me lembro do filme brasileiro, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, do diretor Karl Hamburg. A gente não tá indo porque a gente quer. Quando vocês vão voltar? Bia, vamos. Extremamente atual, que traz pelo olhar de uma criança de 12 anos, na época da Copa do Mundo de 1970, naquele contexto de ditadura, esta criança que teve seus pais sequestrados pela ditadura, né, e acabou vivenciando um outro lado familiar naquele contexto duro daqueles anos 70. O que você está fazendo aqui? Eu vim ficar com meu avô. Se Deus deixou este menino na sua porta, ele deve saber o que está fazendo. É bom para não pegar resfriado. Você come peixe de manhã? Manda para o orfanato, Shloime, manda para o orfanato. Meu nome é Hannah. Quer vir comigo? Fisioterapia. O curso de fisioterapia do campus de Poços é o único do país que oferece a disciplina e estágio em termalismo. Outros destaques são o moderno estúdio de Pilates e as 2 clínicas que prestam cerca de 30 mil atendimentos por semestre à população. O programa no PIC da PUC já está terminando. Fique agora com o Eureka e a gente se encontra no sábado que vem. Até lá, tchau, tchau! Arte de representar ou de criar formas. Animado ou não, o desenho sempre fez sucesso. Depois da década de 90 e com a era da mídia, o desenho conquistou novos espaços. Hoje, o Eureka vai mostrar como o desenho, junto às outras tecnologias, é transformado em novos produtos. Além disso, você vai conhecer a ciência que envolve a arte de desenhar. A história do desenho começou no período primitivo. O homem usava nas cavernas pinturas rupestres como forma de expressão e comunicação antes mesmo da linguagem verbal ser consolidada. Ao longo dos séculos, o desenho passou a ser utilizado de formas variadas, sendo até mesmo indicador da linguagem escrita, da fotografia, do cinema e das representações cartográficas. Hoje, a partir de um traço, o desenho pode se tornar uma história em quadrinhos, uma animação, uma produção cinematográfica ou um game.
o desenho entra no imaginário das pessoas. Super-heróis como Batman, Capitão América e Super-Homem são alguns ícones que começaram nos quadrinhos e ganharam vida com as animações. Ficar atento à luz, sombra e perspectiva, além de ter uma boa base de anatomia. A integração desses elementos é o primeiro passo para os profissionais que desejam trabalhar também com outras mídias. Aí a partir daí ela consegue usar isso para qualquer outra criação que ela quer trabalhar. Por isso que é tão importante o desenho. Porque você não consegue chegar a um game de grande produção, a um cinema de grande produção, ou até mesmo a graphic novel, um quadrinho de grande produção, se você não tiver uma boa prática e conhecimento de desenho. Livros, revistas, jornais. O desenho compõe uma história e contribui com a imaginação do leitor. Um dos processos do desenho é a ilustração, um trabalho de refinamento que vai da técnica manual à digital. A primeira coisa que a gente precisa quando se trata de uma ilustração é saber quais são os requisitos para aquele trabalho. Se é para um editorial, se é para uma revista, se vai ser algo impresso, se vai ser eletrônico, para quem se destina. Então a gente tenta recolher o máximo de informação antes, dados mesmo, para depois a gente formar um briefing e com esse briefing apresentar para o cliente e perguntar: é isso que vocês pretendem com o desenho? É essa abordagem? São essas informações que vocês querem passar? Então, depois dessas informações já terem sido aprovadas pela editora ou contratante, a gente começa os primeiros estudos de desenho. Então, a gente pega muita referência em livros de arte, pintores, música, vídeo. Então, qualquer coisa é referência, qualquer coisa que se aproxime daquela temática que ele quer abranger no trabalho, para nós é muito importante. Depois disso, dessas referências, a gente começa a desenhar. Faz vários esboços, tenta se aproximar ao máximo do desenho com as informações que a gente bateu com o cliente. Então, o briefing tem que estar sempre lá à disposição no processo para poder saber se não, esse desenho realmente está comunicando com as informações que a gente coletou. Então, depois de aprovado esse primeiro processo do desenho mais bruto, começa o trabalho de refinamento. Isso varia também de artista para artista, ilustrador para ilustrador. Depois de bem refinado esse processo da definição do desenho, da proposta de ilustração, aí que a gente vai para o digital. E aí pega de novo o briefing e procura saber para onde esse trabalho vai ser destinado. Então, se for um trabalho impresso, ele tem um tratamento diferente. Se ele for um trabalho apenas digital, ele tem outro. Então, essas questões são fundamentais na hora de finalizar o desenho, fechar um arquivo, introduzir aquele desenho, no caso de um editorial, ao conjunto do texto, ao final do livro, e assim, da mesma forma para o digital. Se for uma revista digital, apenas uma ilustração para compor um site. Então, todo esse processo é muito baseado nessas informações primeiras que a gente coletou e fez o briefing. Em produção de animação, processo que se enquadra tanto para a indústria de animação quanto para a de games, o primeiro passo é analisar a história. A partir daí, o personagem se desenvolve. Nós temos artistas conceituais que normalmente estudam script, estudam tendências do personagem, estudam a forma como esse personagem vai se locomover, como ele vai se portar durante a história. E quando esse personagem vai ser interpretado por um ator, normalmente são pegas referências desse ator. Vamos colocar o caso aqui daquele animação Espanta-Tubarões, né? Em que o personagem central a voz dele é interpretada pelo Will Smith. O artista pegou várias fotos do Will Smith, provavelmente a forma como ele fala, como os lábios dele se movimentam, o gingado dele ao andar, e traduziu isso em rascunho, em conceito mesmo, desenho conceitual.
vai fazer sentido para o público em geral o peixe ter a voz do Smith. But the sharks don't know that. E aí são estudados os volumes, são dadas outras interpretações para a mesma pose, para as expressões do personagem. Eu quero que ele seja mais mal, ele tem que parecer mais mal. Ok, então aumenta-se o celho, diminui o nariz, eu quero um queixo mais largo, eu quero dentes mais pontiagudos, orelhas menores. Ou eu quero ele mais fofinho, então bochechas mais arredondadas. Tudo isso pode ser estudado na massa. Depois disso pronto, temos tanto o estudo que vai alimentar os artistas em 3D, que vão recriar este personagem, e aí ele vai poder ser totalmente animado dentro de softwares próprios, tanto para jogos quanto para animação. E também, variando deste pipeline, nós temos a indústria de brinquedos. Essa mesma escultura que foi gerada, o protótipo, para gerar o personagem, ela vai gerar também em brinquedos. Com quem você tá falando? Com esse carinha aqui. Só ele me entende. Viu como é que ele concorda? A partir do desenho, uma outra sofisticação da tecnologia é a produção 3D, que marcou a história do cinema e que também pode ser aplicada em games. Entendido. Tiquitim. Tipo peru. Como fazemos? Bota abraçar. Mas eu tô de dieta. Uma ferramenta comum no universo 3D é o Maya. Nele, é possível pensar sobre a modelagem do personagem para cinema, animação ou game. No entanto, é importante ter conhecimento da ferramenta e unir criatividade e técnica para ter bons resultados. Outra tecnologia que envolve o desenho é a produção de games, que passa por diversas fases. Para fazer um jogo, a primeira parte é definir alguns aspectos antes de começar, que é qual que é o tipo de jogo, qual que é a plataforma que esse jogo vai rodar, se vai ser um jogo de celular, vai ser para o computador, se vai ser para um videogame mesmo, qual que é o público desse jogo. A partir desses conceitos iniciais, a gente passa a fazer realmente uma montanha de desenhos. A gente começa a desenhar o que pode ser um cenário interessante, o que pode ser um personagem interessante, o que pode ser um mapa de uma fase interessante. Durante todo o tempo a gente discute em documentações quais são as regras do jogo. Sempre paralelo com o desenho, né? Se o figurino do personagem é um figurino que demonstra a personalidade dele, ou se é só uma roupa que ele está usando, ou se ele troca de roupa durante o jogo. Se é um jogo bidimensional, eu vou desenhar todas as poses desse personagem. Eu vou animar, né, cada movimento dele, se ele dá um golpe, se ele dá um pulo, se ele dá um tiro, se ele tem uma arma, se ele perde essa arma, se ele ganha um item. Faço uma série de animações. Se o jogo é tridimensional, eu vou construir um personagem e fazer uma série de animações dele. Vou colocar numa ferramenta de construção de jogos, né, uma engine, e vou juntar essas animações com as regras do jogo, ou seja, quando o jogador apertar um botão, o que acontece? Se ele tem um mouse, ele movimenta o mouse, o que acontece? Se ele tem um joystick e ele toma um golpe, o joystick treme, ele sente alguma coisa, ele tem um comando, ele pode entrar a hora que quiser e sair a hora que quiser do jogo. Como as regras vão se dar com essa informação? E à medida que o jogo vai ganhando novos modelos, vai ganhando novas fases, a gente vai construindo realmente o jogo. O jogo construído, a gente testa tudo de novo. Então a gente tem que fazer uma série de testes com usuários, ver se eles conseguem realmente jogar, conseguem chegar no final. Geralmente depois desses testes a gente volta, boa parte do processo tentando consertar o maior número de erros, para tentar realmente lançar um jogo de uma forma viável. O jogo, ele é uma atividade multidisciplinar. Você, para fazer um jogo, você precisa ter excelentes conhecimentos de matemática, de física, de desenho, de cinema. Você tem que ter boas noções dessas coisas todas, além, é claro, uma boa noção do que é ou não diversão.
Gostou do programa de hoje? Então participe! Envie seu recado ou dê sugestão pelo e-mail da Eureka ou redes sociais da PUC TV. Obrigado pela companhia e eu espero você no próximo programa.